gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Por meio do voto popular lá no Instagram do Crônicas da Moda, que se você ainda não segue, devia seguir para poder votar lá no tema do vídeo da semana, vocês escolheram que essa semana eu ia falar sobre os ícones de estilo dos anos 80. Então cá estou eu aqui de novo para te contar a história das 5 mulheres que marcaram a moda dessa década. Aqui no canal, inclusive, já tem vários vídeos dessa série, né, contando sempre sobre 5 ícones de estilo de cada década do século XX. Tem lá desde 1900 até 1970, agora até 1980, né? Então eu vou colocar o link aqui em cima e também na descrição para você ver depois, porque vale muito a pena. Você pode pegar de repente a década em que você nasceu e ver quem eram os ícones de estilo daquela época. E antes de eu começar, já vou te pedir para deixar seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no Crônicas da Moda, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui, tá bom? Agora sim, a gente pode começar a falar dos 5 ícones de estilo que marcaram a moda dos anos 80. Eu não tenho como começar esse vídeo falando de outra pessoa senão ela, que foi um ícone assim geral dos anos 80, especialmente da moda, Lady Di. A inglesa Diana Spencer apareceu para o mundo no início dos anos 80, quando ficou noiva do príncipe Charles, que era o herdeiro da coroa britânica, hoje tá aí sendo rei, e nessa época ela era bem novinha, tinha mais ou menos os seus 20 anos. Seu primeiro look, que foi assim emblemático, que chamou a atenção, não foi o vestido de casamento, como você deve estar pensando, mas foi sim um vestido preto de tafetá, porque era o tecido preferido de 99% dos estilistas dos anos 80, porque era um tecido que armava, né, que fazia volume, que era uma coisa que eles gostavam muito naquela década. Era um vestido preto de tafetá que ela usou para comparecer ao primeiro compromisso oficial que ela foi acompanhando o príncipe Charles. E na época, apesar do vestido ser um modelo bem clássico, né, cinturado, saia rodada, tomara que caia, ele foi considerado bem ousado para uma recém-membro da família real, né? Justamente por ele ser muito decotado, tomara que caia, né? Tá exibindo demais aqui o colo, e também por ele ser todo preto, né? A família real evita usar looks all black, porque esse tipo de cor é reservado aos momentos de luto, né? Então assim, a gente vê hoje a Kate Middleton usando um casaco preto, uma blusa, né, ou enfim, algo do tipo, mas um look todo preto, só mesmo quando tem uma ocasião de luto. Esse compromisso, onde ela usou esse vestido preto, foi poucos meses antes do casamento, e aí sim viria o vestido mais icônico da sua vida, que é o famigerado vestido de noiva, que ela usou para se casar lá em 1981. Esse vestido foi criado pela dupla de estilistas David e Elizabeth Emanuel, que também tinham criado o vestido preto, e assim, ele representa uma das grandes tendências dos anos 80, que ficou muito forte, que foi o neorromantismo, né? O neorromantismo significa o novo romantismo, basicamente era uma tendência onde pregava, né, a ostentação, o exagero, né? Inclusive não tinha um estilo pré-definido para essa tendência, você podia ter o visual que você quisesse, desde que ele fosse exagerado, ostensivo, ou seja, tinha que parecer que você realmente se montou muito para estar naquele evento. Então, por isso, itens como mangas bufantes, profusão de laços, de babados, volume, né? Tudo isso vai entrar dentro dessa tendência, dessa estética do neorromantismo, e é tudo que tá no vestido de noiva de Lady Di. E tecidos como tafetá, o tafetá de seda e o veludo também estavam super presentes nessa estética. E ela ganha esse nome neorromantismo, novo romantismo, porque ela remonta o romantismo, que eu já falei em alguns vídeos aqui pra vocês, que foi uma estética lá do meados do século XIX, por volta ali 1830, vai até 1850, 1860, né? Que foi, na verdade, um movimento artístico e que na moda se expressou muito por essa questão do estilo princesa, né? Então as saias eram rodadas, existiam as mangas de go, né? Que eram super bufantes, né? Muito babado, muita flor, muito laço. Então, por essa correlação, ele acabou nos anos 80 sendo rebatizado de neorromantismo. E tem mais! Para além de tudo isso, esse vestido de casamento de Lady Di passava uma forte mensagem política. O que acontece? No início dos anos 80, a Inglaterra estava passando por uma das suas piores crises. Crise econômica, desemprego em massa, né? Eles ainda tinham que lidar com o IRA na Irlanda, que é o exército republicano irlandês, que lutava contra a influência da Inglaterra no país. Então era praticamente uma guerra civil, confrontos com a polícia diários, muita gente morreu.
E ainda tinha o governo Thatcher, de Margaret Thatcher, que foi um governo conservador super polêmico, né? Enfim, que teve que lidar com todas essas crises, que dividiu bastante opiniões, né? Dividiu o país. Então, assim, foi uma época bem conturbada, né? Tanto para o governo, primeira-ministra, o parlamento, como para a família real. Então, esse vestido de casamento de Lady Di, todo exagerado, todo pomposo, tinha a intenção de dizer: olha, apesar das crises, estamos aqui, a Inglaterra está firme, a monarquia e o governo são sólidos, firmes e fortes. Veja como a nossa princesa é linda. Esse vestido, inclusive, refletia muito mais essa mensagem política do que o gosto pessoal da própria Diana. Depois de virar princesa, Diana vai contar com a assistência da estilista Catherine Walker, que era francesa, mas radicada na Inglaterra há muito tempo, para compor seus looks. E aí ela vai criar mais um estilo próprio, né, com a silhueta mais enxuta, feita justamente para valorizar seu tipo físico, que era mais magrinho. E esse novo estilo adotado por Diana também tinha uma coisa política por detrás, que era o quê? Modernizar a imagem da família real britânica. Por isso que Diana vai usar muitas peças que estavam super na moda, eram super tendências do momento. Ela vai usar ombreiras, ela vai usar manga bufante, ela vai usar color blocking, vai usar cores misturadas com preto para ficar mais contrastante, dar aquela pesada no look, que era muito comum na época. Vai usar também nos vestidos de noite muito drapeado, muito lamé, muito metalizado, ou seja, tudo que era super tendência dos anos 80, ela ia lá e usava nessa ideia de modernizar a imagem da família real. Então a rainha já era uma senhora, a filha dela também já era mais velha, Diana era nova chegando e seria a futura rainha, né? Então eles tinham que ter uma imagem boa dela. Então vamos mostrar que a monarquia está na última moda, literalmente. E vamos para o nosso ícone de estilo número 2, que com certeza deve ter um bocado de fãs dela por aqui, que é ninguém menos do que Madonna. Nos anos 80, Madonna era bem jovem, tanto é que o visual dela era referência para os adolescentes daquela época. E ela trazia uma coisa assim bem controversa, ela se inspirava muito no punk, e aí usava meia calça arrastão, com saia de renda, com um bocado de crucifixo de vários jeitos. E boa parte dessas peças era comprada em brechó, para ela dizer que ela era descolada demais para comprar nas lojas comuns que todo mundo comprava, que ela garimpava suas peças em brechó para criar aquele seu estilo único. Eu acho que um dos pontos mais legais de falar de Madonna na moda é que ela usou a moda muito como uma ferramenta de contestação, como boa jovem rebelde e artista que ela era, né? Ela queria usar a moda para chocar. Tanto é que ela é bem camaleoa, né? Ao longo da carreira dela, ela sempre vai mudando de estilo, assim, drasticamente. Uma das suas primeiras músicas de muito sucesso foi Like a Virgin, né? Que gerou toda uma reação conservadora, né? Porque o conservadorismo veio dizendo que ela estava debochando da virgindade, estava incitando o sexo antes do casamento, enfim. E aí, pra completar a treta, a Madonna foi convidada pra ir no programa da MTV, cantar essa música e tal, e ela vai usando um vestido branco, não, um vestido de noiva, na verdade não era nem um vestido, mas era uma roupa de noiva, e com um cinto escrito Toy Boy, que significa brinquedo de menino. E aí ela fazia toda uma ironia e toda uma crítica a essa questão da objetificação das mulheres e que a sociedade quer manter as mulheres virgens até o casamento porque elas têm que vir como um brinquedinho novo, intocado para os seus maridos e tal, enfim. E claro que falando de Madonna nos anos 80, a gente não pode deixar de citar o icônico clipe Material Girl, que, se eu não me engano, acho que foi lançado em 1984, não lembro, né? Mas que ela se inspira em Marilyn Monroe, mais especificamente no filme, numa cena do filme Os Homens Preferem as Loiras, né? Que Marilyn canta usando um vestido rosa com vários dançarinos. E Madonna reproduz essa cena no clipe, né? Faz o vestido igual, né? Fica uma coisa bem icônica. Inclusive, eu soube que este ano, esse vestido de Madonna rosa, copiando de Marilyn, foi leiloado. Mas pro final dos anos 80, a Madonna começa a se aproximar do estilista Jean Paul Gaultier, né? E meio que ele vai abrir as portas da alta moda, da alta costura, né? Das grifes pra ela, né? Até então ela era a menina que comprava as roupas no brechó, porque ela era descolada e tal. E agora, se aproximando de um grande estilista renomado, ela vai adentrar nesse mundo das grifes de moda. Em 1987, ele criou esse look para ela usar na turnê Who's That Girl e, anos mais tarde, em 1990, ele criaria o icônico sutiã de cone para ela usar, que se tornou o maior símbolo de figurino da cultura pop e da história de Madonna. Até hoje ele desenha vários looks para ela e depois ela fez parceria com outras marcas, como Versace, Gucci, né, Dolce & Gabbana, acho que foi a mais recente agora nos anos 2010.
Nosso ícone de estilo número 3 também é uma cantora conhecida como uma das rainhas da era clubber, Grace Jones. Grace Jones era jamaicana, mas foi criada nos Estados Unidos, estudou lá a vida toda, começou a fazer faculdade lá. Nos anos 70 ela largou a faculdade para virar modelo em Paris, né? Trabalhou uma época lá como modelo, mas ali pro final da década ela decidiu largar tudo e investir na carreira musical, porque acabou se provando a melhor decisão da vida dela, porque aí foi aí que ela fez sucesso mesmo, que ela se encontrou e se tornou uma das maiores vozes, né, da New Wave, né, do clubber, que eram os movimentos musicais, os estilos musicais que bombavam ali nos anos 80. Grace Jones foi uma das primeiras figuras, né, do mundo pop que adquiriu um visual mais andrógeno, né? E ela tem essa mudança de visual justamente quando ela faz essa mudança de carreira. Ela dá essa repaginada em parceria com o estilista Jean-Paul Gaultier, com quem inclusive ela vai se casar depois e vai ter um filho, né? E aí ela adquire esse corte assim mais reto, quadrado, né, que inclusive se tornou assim uma febre na juventude negra daquela época. Ela vai usar roupas mais acolchoadas, maquiagens coloridas, fortes, vai usar muito colete, muito paletó masculino. E esse estilo dela influenciou uma grande tendência dos anos 80, que foi o power dressing, né, que é vestido para o poder, que se caracterizava justamente por elementos, por você criar uma silhueta que simbolizasse esse poder, essa força. E Grace Jones usava muito esses blazers com as ombreiras bem largas, bem altas, que se tornou assim super característico dos anos 80 e especificamente dessa tendência. E essa tendência do power dressing vai ficar dentro de, digamos assim, um movimento um pouco maior que ficou super famoso nos anos 80, que foi o Yuppie, né? Na verdade, o Yuppie era basicamente o que? Um estilo de vida. Era um estilo de vida de jovens bem-sucedidos, que estavam em plena ascensão profissional e que consumiam muito. Esses jovens trabalhavam em grandes empresas e almejavam virar diretores, ou eram do mercado financeiro de Wall Street, queriam ficar milionários, né? Bem naquela vibe O Lobo de Wall Street, daquele filme de Leonardo DiCaprio. O Yuppie é bem aquilo ali. E é desse lifestyle que vem esse conceito de vestidos para o poder, né? Vestidos para grandes coisas, para serem grandes líderes, né? Para ficarem milionários. E assim, a coisa que eu acho mais louca nisso tudo é que o Yuppie era um movimento conservador que surge ali na esteira do governo Reagan nos Estados Unidos, que era republicano, né? Um partido mais conservador, do governo Thatcher na Inglaterra, que também era mais conservador. E assim, era um movimento super restrito, porque quem eram Yupper basicamente eram jovens, homens e mulheres brancos de classe alta dos Estados Unidos, né? Então, assim, completamente longe de Grace Jones, né? Apesar dela fazer sucesso nos Estados Unidos, morar lá, ser praticamente uma americana, né? Completamente longe do estilo dela, ela podia ser tudo menos conservadora, né? Mas o power dressing que ela fazia era um outro tipo de poder, né? O estilo de Grace Jones nos anos 80 seria mais ou menos na mesma vibe do que era Lady Gaga ali na década de 2010, né? Que ela tinha aquele estilo bem andrógeno. Inclusive ela se inspirava muito em Grace Jones. Se eu não me engano, ela até quis fazer um clipe com Grace Jones uma vez e Grace Jones negou. E assim como Lady Gaga, Grace Jones é cheia de looks super icônicos. Um deles é esse vestido, né? Todo ilustrado, né? Escrito, né? Que foi feito por Kitty Haring para ela usar no Réveillon de 1986 para 1987, ou 1987 para 1988. E um dos seus estilistas preferidos era o Issey Miyake, que infelizmente faleceu esse ano, né? Inclusive temos vídeo dele aqui no canal contando sobre a história dele, eu vou deixar o link na descrição. E ela, sim, a Grace Jones, era a musa do Issey Miyake, né? Então eles tinham uma relação muito boa ali. Ele criou vários looks icônicos para ela, incluindo o look que ela foi pro Grammy em 1983, que assim, é um look quase arquitetônico, né? Porque ele é bem assim, volumoso e bem estruturado, né? Então foi uma coisa assim que entrou realmente para a história da moda. E já que a gente tava falando de uma Grace, né? Se você é fã daquela série Grace Frank, vai amar o nosso ícone de estilo número 4, que é a maravilhosa Jane Fonda. Jane Fonda, gente, ela criou mais que uma moda, ela criou um verdadeiro lifestyle, um estilo de vida nos anos 80, que era o estilo de vida fitness, né? Os anos 80 foi a época da explosão das academias, né, de ginástica, que você ia pra academia pra fazer ginástica nos anos 80, não era pra fazer musculação, como a gente faz hoje, né? E ela já era uma atriz de sucesso, era uma atriz com Oscar e tudo, inclusive, né? E ela sempre tinha esse lifestyle fitness. Ela era a blogueira fitness daquela época, basicamente, que hoje ia postar no Instagram acordando 4h30 da manhã pra correr, tomando suco verde e tal. Ela era assim. E aí, em 82, ela lança uns videocassetes, né, com vídeos dela ensinando a fazer exercícios em casa, né? Então, com séries de exercícios pra você fazer e tal.
mais ou menos como tem no YouTube hoje, né? Só que naquela época não tinha YouTube, então era no videocassete mesmo. E ela lança esse negócio e é um tremendo sucesso. Vende assim, tipo, 17 milhões de cópias no mundo todo, entra pro best-seller do New York Times. Enfim, e aí nesses vídeos ela tinha um look muito específico, né? Ela sempre tava com colã ou com body, bem cavadão, asa delta, né? Meias, né? Uma legging, meia não, na verdade, legging, né? Colorida. Aí tinha a bandana amarrada aqui no cabelo, na testa, ou então scrunch, polaina, né? Tudo isso aí. E graças a ela e a popularização desse seu videocassete com, enfim, exercícios para você fazer em casa, esse look de academia coloridão e cavadão bombou nos anos 80, assim, e virou inclusive um verdadeiro clichê da época, né? Tanto é que qualquer filme ou série que se passa nos anos 80 e você olha, sempre vai ter um personagem vestido assim fitness coloridão, sabe? Mesmo que seja o figurante passando ali lá no fundo, vai ter. E aí vem a parte interessante da coisa, porque a partir de todo esse movimento é que a moda esportiva começa a influenciar na moda no geral. Então, itens que antes só eram usados em roupas de esporte, em roupas para malhar, começam a ser usados em todo tipo de roupa, tipo a lycra, que antes só estava nas roupas de academia, passa a fazer parte das roupas comuns do dia a dia para ir para outros lugares, né? A mesma coisa acontece com os aviamentos, o velcro, o eclair, também passam a ser usados em roupas para casuais, né, para fora da academia. E todo esse movimento também gerou um passo importante para a exibição do corpo, né? Então, por exemplo, você é para academia de top, né? O top começa a ser usado fora da academia, né? E aí vem o que? O famoso bustier. Se você perguntar se sua mãe tiver mais ou menos a idade da minha, né, os 50 e qualquer coisa, foi jovem nos anos 80, ela sabe o que é um bustier, né? Que era muito usado, inclusive, com blazer, com a calça jeans cintura alta, um look bem bonito, inclusive super atual. E o bustier nada mais é o quê? Do que o pai, na verdade, do nosso cropped de hoje, entendeu? Então, se você pode usar cropped, agradeça a Jane Fonda. E por fim, nosso ícone de estilo dos anos 80, número 5, é uma atriz que com certeza você viu muito na sessão da tarde, que é Brooke Shields. Brooke Shields entrou nos anos 80 assim já arrasando, né? Ela já era uma atriz assim mirim, acho que ela começou a fazer filmes ali com uns 12 anos mais ou menos, mas em 1980, cravado, lança o grande sucesso da sessão da tarde, Lagoa Azul, e Brooke Shields com 15 aninhos ali fazendo o papel principal. Depois desse filme, gente, a carreira dela decolou que nem um foguete, ela virou um símbolo assim para uma geração de adolescentes daquela época. Ela era literalmente a namoradinha dos Estados Unidos. E é legal porque ela, ainda muito jovem, tinha um estilo que eu considero bem clássico, né, para os anos 80. Então ela usava muita calça mão jeans, né? Ela usava muita camisa branca, muito blazer branco, ela adorava branco, né? Ela usava muita blusa de gola rolê. Tinha também os cabelos volumosos, né? Que era uma marca registrada sua, junto com a sobrancelha grossa, né? Que era bem bonito, né? Aquele cabelo volumoso, os Titãs e Chororó. E assim, aquela história, né? Ela é jovem, praticamente uma menina, bonita, com muito sucesso, ela teve que lidar com a sua sexualização precoce por parte da indústria. O caso mais polêmico, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, de Brooke Shields no mundo da moda, foi logo depois que ela fez Lagoa Azul, em 1980. Ela estrelou uma propaganda da Calvin Klein, né, onde ela dizia que nada ficava entre ela e seus jeans Calvin Klein, né? Então, assim, fazendo uma alusão aí de que ela não usava calcinha quando tava de calça jeans. E isso, assim, explodiu na mídia da época, né? Até porque ela tinha 15 anos, ela tinha aquela imagem de menina inocente, doce, virgem. Então, assim, ela passou a ser super assediada pelos paparazzi, pelos jornalistas, perguntando a ela se ela já tinha perdido a virgindade, se não, se ela realmente não usava calcinha. Enfim, né? E ela ficou muito assustada com aquilo. Em uma entrevista recente que ela deu pro El País, falando sobre esse fato, ela disse: eu era muito ingênua, eu só tinha 15 anos, então quando eu li aquilo, quando eu falei, não me veio nenhuma conotação sexual na cabeça, né? Do mesmo jeito que eu digo, né? Isso, palavras dela, né? Que nada fica entre mim e minha irmã, pra mim parece muito natural que nada fica entre mim e minha calça jeans, porque eu amo ela, entendeu? Enfim, que na época, ela por ser muito ingênua, sofreu muito por isso, pelo assédio e tal.
Mas, enfim. O fato é que esse ocorrido também levou a carreira dela a decolar no mundo da moda, né? Então, assim, ela passou a ser requisitada para ir a muitos desfiles e tal. Ela foi, inclusive, ao desfile do Yves Saint Laurent em Paris, para a coleção de outono e inverno 1981. Depois se tornou muito próxima de Yves, ele vestiu ela para várias ocasiões. Eles se tornaram amigos, né? Mas, assim, acho que a marca que mais ficou próxima dela durante toda a vida foi a Calvin Klein, inclusive... tem alguns anos, né, que a Calvin Klein fez um desfile e ela apareceu de novo e foi super, assim, uma comoção, enfim. Acho que de todas que eu falei aqui, mais do que um ícone da moda, a Brooke Shields era um ícone de beleza dos anos 80 mesmo. Olha, eu vou confessar a vocês, eu não sou a maior fã da moda dos anos 80, eu acho uma moda, assim, bem delírio coletivo, mas uma coisa muito legal dessa época, de falar da moda dos anos 80, é que eu acho que é a primeira década que a gente tem, assim, várias tendências acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Hoje isso acontece, mas hoje a gente sabe que é por conta da internet, das coisas estarem muito mais rápidas, a informação ser muito mais veloz, o nosso consumo também ser muito mais rápido, né? Mas nos anos 80 ainda não tinha tudo isso. E é a primeira vez que a gente vê mais claramente várias tendências acontecendo ao mesmo tempo, coisa que a gente não via dos anos 70 para trás, né? Então só aqui a gente falou do neorromantismo, a gente falou do Yuppie, a gente falou do punk com Madonna, né? Que pega ali um pouquinho do início dos anos 80. A gente falou da moda fitness de Jane Fonda, ainda tinha o grunge também acontecendo na época, que a gente não falou aqui. Enfim, eram muitas tendências juntas, né? E acho que isso torna essa década muito rica. E claro que todas essas tendências tinham algo em comum, que era o exagero, né? Mesmo nos Yuppies, que eles eram mais assim... clássicos, né? Mas tinha aquelas ombreiras pesadas, as coisas bem largas, o oversize, né? Então, assim, os anos 80 foi uma década que entendeu de exagero. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual desses ícones de estilo vocês mais gostaram, com qual dessas mulheres vocês mais se identificam e vocês se inspiram para criar os looks de vocês. Um beijo!